Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus, dividindo com vocês as experiências que eu tive na minha vida, onde por diversas vezes passei por dificuldades, por não conhecer a Deus, sofri muito. Então, com isso, Deus permitiu que eu passasse essas situações para aprender, para crescer. E hoje eu posso estar dividindo isso com vocês para que vocês não passem o que eu passei na minha vida. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero continuar falando um pouquinho de toda essa situação de às vezes apenas sermos religiosos e não sabemos servir a Cristo Jesus. Eu me lembro que eu ficava perdida, tá? Eu me via assim como um cego no meio do tiroteio. A minha vida toda destruída e eu sem saber como sair daquela situação. Muitas vezes procurava em pessoas, perguntavam, e as pessoas cristãs mesmo, comecei a entender que tinha algo errado, que havia algo espiritual, e comecei a analisar o contexto da minha história, da minha vida, da minha família, e comecei a perceber que meu pai contava algo sobre o meu avô era um homem muito bem sucedido, né? Isso daí diz acerca da vida financeira. Um homem muito bem sucedido, tinha restaurantes, e teve uma época que ele tinha um depósito de banana, naquela época tinha caminhão, conseguia comprar terrenos, fazer casas, e isso causava muita inveja, tá? Isso é muito normal, muito comum. As pessoas invejar aqueles que têm alguma coisa, ela não faz e não quer que o outro tenha também. E aquilo causou algo ruim na vida do meu avô, né? Meu pai me contava que certa vez ele estava indo, né, com uma carreta lá, levando mercadoria para o restaurante, e naquela época tinha uns vidros grandes de mel, de óleo, essas coisas assim, e estava indo, do nada aqueles vidros estouraram, sabe? Quebrou assim, estourou, puf, fez aquele barulho, estourou. E eles acharam estranho, claro, né? E tudo bem. Foi para casa, né? Fez o que tinha que fazer no dia, foi para o lugar que ele teria que ir, uma vida normal, e aí começou meu avô a ficar doente. Começou a ficar doente, e teve que começar a desfazer dos seus bens, e teve que vir para cá, para São Paulo, tá? Para se tratar. E a partir dali, a vida deles nunca mais foi a mesma. Tiveram que vender, né? Tiveram que desfazer dos seus bens, e começaram ali com muita dificuldade, todo mundo trabalhando, comprou um terreninho aqui, um terreninho ali, construíram ali uma casa, né? Um sobrado, depois compraram em outros locais algumas coisas, mas sempre uma vida muito difícil. E a partir de então, você começa a perceber que já na vida dos seus filhos, né, como era o caso do meu pai, um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que conhecia tudo, né, da palavra, mas nesse aspecto ele não tinha essa sabedoria. Nós acreditávamos, né, que não existe maldição sobre aquele que é servo do Senhor. É o certo, seria o certo. Mas infelizmente, a própria palavra diz que a inveja é como uma feitiçaria. Então a inveja, pessoas que fazem maldade, fazem obras de macumbarias, né? Fazem trabalhos para destruir pessoas. E mesmo você sendo servo de Deus, se você não estiver protegido, se você não estiver buscando, se você não estiver atento, você é destruído sim. O que a palavra diz? Que nós temos que ser prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Por que isso? Porque a serpente, ela está sempre atenta a todas as coisas, e assim deve ser o servo do Senhor, estar sempre atento a todas as coisas, principalmente no que diz a vida espiritual. A vida espiritual, ela é maior do que o mundo físico, mas porque nós não vemos, nós acreditamos que o mundo físico que é maior, porque é o que nós enxergamos, não é verdade? Mas o mundo espiritual é bem maior do que tudo isso. Por isso que nós temos que lutarmos para receber a nossa bênção, que é a maior de todas, que é a salvação eterna. Isso diz do mundo espiritual, isso diz do reino de Deus, né? Do que diz respeito à vida espiritual, e não esse mundo físico, ao qual nós achamos que é o maior. Então, nesse momento, eu começo a observar essa situação. E aí eles vêm vivendo essa vida miserável, como eu disse. Meu pai aceitava porque ele achava que aquilo fazia parte, né? Que era da vontade de Deus. Às vezes eu ia reclamar alguma coisa, ele falou, não reclama, né? Deus sabe de tudo, é a vontade de Deus nós vivermos assim, sofrendo, né? Passando aquela situação ali de miséria. E, claro, Deus nunca permitiu que nós passássemos fome, né? Sempre teve o pão, o alimento na nossa mesa, mas a dificuldade era muito grande. Muitas coisas nos marcaram devido a essa situação.
E nós acreditávamos, como meu pai mesmo ensinava, eu falei um pouquinho no outro vídeo, que assim como Jesus, ele também nasceu, né, numa manjedoura, ele tinha uma vida simples, ele não tinha riqueza. Então nós achávamos que era dessa forma, que Deus queria que servos do Senhor vivesse aqui na terra. Muitas vezes alguns diziam, né, aquela passagem do rapaz que é rico, que Jesus manda ele desfazer os seus bens, mas precisamos entender por que aquela história. Por isso que eu disse que nós temos que ler a palavra, ver o texto e o contexto, por que está falando sobre isso. Ali é porque aquele rapaz tinha o coração voltado no dinheiro. A palavra do Senhor diz sobre isso. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Por causa do dinheiro, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas fazem coisas absurdas, e isso desagrada a Deus. A palavra do Senhor diz o quê? Que nós não temos que juntar tesouro aqui na terra, onde a praga, onde o ferrugem consome, destrói. Por quê? Porque são pessoas que têm o coração voltado só na riqueza, e isso desagrada a Deus. Então, aquela pessoa que só quer juntar, não pensa no próximo, nem usufrui, porque está juntando, e chega um determinado momento que essa pessoa morre e ela nem usufruiu daquilo que Deus deu na mão dela. E tem o coração voltado naquilo, ganancioso, e isso desagrada a Deus. Mas quando diz a respeito da abundância, da prosperidade que é de Deus para nossas vidas, esse é o desejo do nosso Pai. Jesus mesmo disse isso, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abundância é em todos os sentidos, né? Como que você vai servir a Deus nessa terra sem precisar do dinheiro? Tudo depende do dinheiro. Nasce depende do dinheiro, para morrer depende do dinheiro, para viver depende do dinheiro. Para fazer a obra do Senhor na terra depende do dinheiro, precisa dele. Então, você não pode ter amor à riqueza, ao dinheiro. Não pode servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, mas nem tem amor a essas coisas. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar com todas essas coisas. Então, no que diz respeito à vida financeira, nós tínhamos uma vida miserável. E essa maldição foi passando. E eu vivi muito isso na minha vida. Chegou ao ponto de eu ser essa pessoa que corre atrás, que sonha, que não fica esperando as bênçãos cair do céu, mas eu não conseguia prosperar. Nada do que eu fazia dava certo. Eu programava algo e não dava certo. Eu entrava numa empresa, trabalhava 1 ano, 2 anos e era mandado embora. Entrava numa empresa para trabalhar, a empresa falia. Colocava minha mão, apodrecia. E eu chegava a falar, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Tem toda uma questão aí, né? Ser dizimista, ser ofertante, orar, expulsar demônios, tudo isso. Nós temos que estar em constante luta. A palavra do Senhor diz o quê? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. Estamos em guerra constantemente. Nós temos um adversário que é Satanás. Então nós precisamos entender todo esse campo espiritual para que possamos vencer em Cristo Jesus. Então por isso que eu falo que apenas cumprir rituais não vai mudar a sua história. Apenas ir na igreja, cantar e vir para sua casa e vai viver na vida, como diz lá aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vai mudar a sua história. Nós precisamos viver a palavra de Jesus. A palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que entender como que é servir a Deus, para que isso venha trazer consequências boas em nossas vidas, né? Que haja transformação. Todas as pessoas aqui na Bíblia que tiveram encontro real com Jesus, teve a vida transformada. Então você não pode chegar num lugar, numa igreja, aceitar Jesus, começar a servir ao Senhor e a vida continuar destruída. Casamento destruído, vida financeira destruída, saúde destruída, tudo destruído. E você falando que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus faz, que Deus transforma, e você não vive a graça do Senhor na sua vida. Por quê? Entende isso? Então eu passei a me questionar sobre isso, alguma coisa está errada. Aí eu comecei a olhar a família, né? Os meus tios, meus parentes. Passei a observar que alguns deles que serviam a Deus eram os que eram mais prejudicados na vida financeira, na vida sentimental, na saúde. Então eu comecei a olhar e falar, não, alguma coisa está errada, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a ver que algumas pessoas diziam sobre maldição. Eu ia perguntar, as pessoas falavam para mim que não existe isso, quem é servo de Deus, aceitou Jesus, não existe isso, que Jesus levou sobre a cruz todas as maldições. E eu comecei a questionar, a falar com Deus, o que está acontecendo? E aí o Senhor começou a me mostrar. Comecei a Deus mostrar sonhos para mim, mostrando pessoas que fizeram o trabalho de macumbaria para minha família. Macumbas apareciam lá na minha casa, onde eu morava. Pessoas olhavam para mim, para minha família, tinha inveja, porque até então, né, indo um pouquinho mais para frente, eu era casada, um homem trabalhador, um homem responsável,
ali construímos uma família, né? 3 filhos. Então as pessoas olhavam para nós e tinham inveja. Eu percebia a inveja, mas eu falava, que inveja é essa, gente? Eu não tenho nada, sou uma pessoa pobre, sou uma pessoa simples. Mas só o fato de você ser feliz, só o fato de você ter Deus em sua vida, isso causa inveja. Imagina você ser casada, ter uma família, isso causa inveja. As pessoas são assim, elas querem que você esteja ou igual ou pior a elas, nunca melhor. Entende? Então, se ela olha para você e vê, ela tem uma casa boa, tem um carro bom, tem um marido bom, tem filhos abençoados, isso é motivo para causar inveja. E a inveja, como diz a palavra, é como uma feitiçaria. E aí você me pergunta, mas a inveja, a macumba e a feitiçaria pega no cristão? Que tipo de cristão? É um cristão que serve a Deus de coração, alma e espírito? É um cristão que sabe o que está fazendo na presença do Senhor? Ou é uma pessoa que simplesmente é simpatizante do Evangelho de Cristo Jesus? Que não cumpre a palavra como ela nos ensina? Que não ora, que jejua? Porque a palavra diz o quê? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. A palavra diz o quê? Que há demônio, a caça de demônio, que só sai com oração e com jejum. Então os demônios eles vão vir para cima de nós. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você procura servir ao Pai, andar no caminho do Senhor, você tem um inimigo que é Satanás. Ele vai vir contra você. Ele vai usar situações e pessoas para te destruir. Então constantemente estamos em luta. Constantemente estamos em guerra. E nós que somos servos do Senhor somos ensinados a quê? Você tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que cantar, tem que fazer parte dos trabalhos da igreja. E você deixa a retaguarda aberta. Nós temos uma guerra. Como que é que os soldados se preparam para ir para uma guerra? Ele estuda os seus inimigos. Ele olha lá quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Ele se arma. Ele se reveste. E aí eles vão para a guerra. E nós estamos na frente de uma batalha, desapercebido, dormindo. Entende? E nosso inimigo está atento a nos destruir. Está olhando qual é o nosso ponto fraco, onde é que eu erro, onde ele pode entrar, qual é a brecha que eu tenho deixado, e ele vai entrar e vai destruir. Então foi assim que aconteceu comigo. Uma vida miserável onde eu não conseguia e eu tinha uma frustração muito grande, porque eu sou essa pessoa que quer fazer, que quer crescer, que quer ver transformação sim, que quero ser próspera sim. Eu sempre lutei para dar o melhor para os meus filhos. Então eu sempre fui uma mulher trabalhadora, guerreira, né? Eu não ficava esperando as coisas cair do céu, não. Quando Deus começou a abrir a minha visão, eu fui estudar, fui fazer curso, eu fui fazer minhas coisas, mas mesmo assim nada dava certo. Então eu falei, Deus, o que está acontecendo? Uma inveja, uma opressão que eu sentia, aquela força maligna sobre a minha vida. Um casamento destruído. Por que meu casamento destruiu? Eu vi, Deus mostrou para mim, pessoas estão fazendo um trabalho de macumbaria para te destruir. As pessoas tinham inveja, as pessoas ficavam me olhando, a nossa família, né? E aí Deus começou a me mostrar. E aí eu falava, até mesmo para aquela pessoa que ainda estava comigo, olha, vamos orar, vamos buscar Deus, porque eu sinto que tem trabalho de macumbaria feito para nós. Não, isso não existe. Nada a ver, você fala muita besteira, né? Então eu começava a pensar, não, acho que é mesmo, né? Às vezes eu falar com uma pessoa que era da igreja, irmão, é possível? Não, irmão, isso não existe. A partir do momento que você aceitou Jesus, isso não existe. Aí eu fiquei dormindo, né? E aí fui dando brecha, porque eu já era uma pessoa triste, oprimida. Dentro do meu lar, eu sentia essa opressão. Começou a ter a frieza entre eu e meu esposo. Começamos a nos olhar e ter raiva um do outro. Começamos a querer a destruição do outro, sabe? De uma forma sutil, sem que nós percebêssemos, né? Comecei a ver aquela competição, porque eu sempre fui essa pessoa que luta, que corre, que estuda. Era uma pessoa mais pacata, mais na dele. E começou a ter aquelas divergências, né? E ele teve um lado também aí, era muito despreparado para um casamento. Nós casamos, era muito novos, né? E eu casei, começamos a namorar, tinha 16 não, tinha 17 anos, ia fazer 18. E naquela época a gente era muito criança, eu queria sair da minha casa, eu queria ter uma casa, né? Eu queria sair daquela situação, porque lá no meu lar onde eu vivia já era essa situação oprimida. Eu sentia aquela coisa muito, muito triste, era muita, já tinha uma situação muito turbulenta, então eu queria ter paz, eu queria ter meu canto. Então eu casei porque eu queria ter a minha vida. E eu pensava que eu ia me casar e sair daquele lugar, e foi totalmente diferente daquilo que eu sonhei, né? Eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus para Deus preparar, e não tive sabedoria, aí construímos ali naquele local mesmo, um cômodo pequeno, mas eu tinha intenção de casar, morar ali alguns anos, 2, 3 anos, e depois ir para um lugar melhor. E não foi isso que aconteceu. Aquela pessoa também, ele era muito acomodado, e tudo isso junto foi
sabe, fazendo assim um redemoinho na nossa história. E aí não tinha mais um casamento, no que diz que é o casamento, um homem e uma mulher unidos junto, né? Buscando a Deus, colocando ele na frente. Então começou, eu ia para um lado, ele ia para o outro, eu pensava uma coisa, ele pensava outra. Às vezes queria programar, vamos fazer tal coisa? Não, não vou fazer dessa forma. E fazer a questão de ser opositor, sabe? E fazer a questão de não estar junto. E ali começamos a viver alguns anos como irmãos dentro daquela casa, né? Como qualquer coisa mesmo, menos como marido e mulher. E aí se abriu uma brecha muito grande. Já tinha inveja, já tinha trabalho de macumbaria, já tinha demônios querendo destruir minha vida sentimental. E ali ele encontrou um prato cheio. Eu era tola porque eu não tinha sabedoria. Eu buscava conhecimento, mas eu não encontrava. Não tinha ninguém para me ajudar, né? Então eu fiquei naquele marasmo ali de tribulação, de demônio, de inveja, de tanta coisa. E aquilo foi tão simples para Satanás destruir. Conseguiu destruir o nosso casamento. E ali fiquei sozinha. Tudo isso eu não estou querendo colocar muita parte dele, vai dar a impressão que é só eu que não... Era só a culpa minha, mas não, teve todo um lado dele também, porque ele como homem, ele não se posicionava como homem dentro daquela casa, ele ainda era um menino, né? Ele queria estar lá no seio da família dele. Eu falava várias vezes, olha, tem que cortar esse cordão umbilical. A palavra do Senhor diz que quando um homem e uma mulher se juntam, ele deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, passarão a ser uma só carne, e ali vão construir uma família, aí é a nova família. Os pais, irmãos, são parentes, não é mais a família. A família é aquele marido e mulher e os filhos. Então o homem vai dar a vida dele pela mulher, pelos filhos. Vai fazer tudo para trazer a proteção para aquele lar, a união. E a mulher vai amar, vai acalentar, vai cuidar, vai nutrir aquela família. Esse é o propósito de Deus para quem é casado, para quem serve ao Senhor, para quem quer andar conforme a palavra de Deus. É isso que diz a palavra, entende? Então já quebramos aí o primeiro mandamento. Nos casamos, nos unimos, tivemos nossos filhos, mas não foi quebrado o vínculo, né? Do lado dele ali com a família. Para ele, em primeiro lugar, era a família. Então ali o Satanás já encontra uma brecha. Aí eu fiquei do outro lado, uma mulher frustrada, uma mulher sozinha, casada e sozinha. Saía com meus filhos sozinha, fazia tudo com meus filhos sozinha, planejava tudo com meus filhos sozinha, porque quando eu ia falar, não queria. Ah, não tem nada a ver. Não, vamos por aqui? Não, eu vou para lá. Eu vou por aqui, você vai para lá. E teve a desunião. Então teve ali uma brecha. E foi muito fácil Satanás destruir. Estou só resumindo. Por isso que eu vim falar para você, mulher que está aí do outro lado. Seja uma mulher atenta a tudo isso, né? É claro que se o outro não quiser, não tem jeito. No meu caso, o outro não queria. Entende? Então teve toda essa... Quando Satanás veio e destruiu, pessoas de fora, a qual dava liberdade para se meter no nosso casamento, para dar palpite, para ficar falando o que nós devíamos, o que não devíamos fazer, até mesmo em relação aos cuidados com nossos filhos. Então começou a ter uma briga. Eu não queria deixar, não. Quem manda no meu lar é eu e você. De fora não vai entrar. Não, não tem nada a ver, né? Você é ignorante e tal. A pessoa está querendo ajudar. E aquilo foi virando um campo de batalha, né? E foi muito fácil Satanás destruir. E destruiu. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mesmo sendo cristão, mesmo indo na igreja, né? Por isso que eu falo para vocês, ir na igreja não vai mudar sua história. A igreja é importante, a igreja é bom você estar lá para aprender, para buscar, para adorar o Senhor, mas o que vai contar mesmo é a sua vida no seu dia a dia. Onde você vive, onde você trabalha, dentro do seu lar, é isso que vai contar. Como que você reage a tudo isso? Essa situação que vem de fora, que é Satanás trabalhando para destruir, ele vai usar situações, ele vai usar pessoas, e se você estiver dormindo, você vai ser destruído. O seu casamento é destruído, a sua vida profissional é destruída, porque você é apenas um religioso. Religiosidade não muda a história de ninguém. O que muda? Uma pessoa que tem um coração temente ao Senhor, que serve a Deus de corpo, alma e espírito e que coloca em prática a sua palavra. É simples assim. Então, para você entender como é Satanás, precisa entender quem é o seu inimigo, tá? Seu inimigo é Satanás. Ele é astuto. Entende? Então, ele vai ficar atenta a ver qual é as brechas que você tem dado. Então, ali também eu era uma mulher mandona, uma mulher prepotente, né? Eu queria que as coisas tava certo, tava levando para o lado certo, mas eu não sabia me impor, eu não sabia falar, entende?
Então eu batia de frente. Eu brigava mesmo, falando, vai ser assim, tem que ser dessa forma. Não, não vai ser assim. Eu vou. Aí, imagine dois bicudos, como diz um ditado popular, dois bicudos não se bicam, não é assim? Os dois da mesma forma. Nem ele deixava de ser orgulhoso, nem eu deixava de ser orgulhosa. Na verdade, eu não sabia nem como fazer isso. Como era, né, esse negócio da mulher ser submissa, ser carinhosa, tudo isso. De início, olha, gente, é complicado falar sobre isso. No início foi tudo lindo. Um casal que se conhece, se gosta, começam ali a se planejar para alguma coisa, aí começa a ver que tem ali um futuro pela frente. Tem a mão de Deus, orei, pedi ao Senhor, Deus estava conosco. Mas a questão é, no decorrer da vida vem vir a dificuldade. E se não tiver amor, não consegue continuar, não consegue prosperar. Então o que faltou ali foi amor, foi união, foi conversa, foi deixar o orgulho de lado, procurar Deus, colocar em primeiro lugar, buscar, orar, jejuar, expulsar demônios. Nós sentíamos dentro da nossa casa. Eu me lembro que toda vez que estávamos assim, no momento mais tranquilo, mais feliz, a gente sentia, eu na verdade sentia, né? Teve uma vez que eu estava ali no meu quarto e eu vi claramente um demônio entrando dentro do meu quarto, que seria aí uma entidade maligna, tá? Às vezes estava ali, o celular do nada, ele acendia no meio da noite, sem mais sem menos. E aí eu falava, toda vez que eles estavam um pouquinho melhor, estavam tentando ficar junto, tentando restaurar aquela situação, a gente via ali um sinal maligno. Eu sonhei com Satanás querendo destruir o nosso casamento. E eu falava, né? Só que eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma daquilo. E aí quando eu ia buscar ajuda, as pessoas me diziam, não tem nada a ver. Não, isso não existe. Quem é crente, quem serve a Deus, o diabo não faz isso. Olha só, eu vou até ler para vocês a mensagem que eu deixei aqui, para vocês entenderem quem é Satanás. Tá aqui, ó. Como Satanás ele é astuto. Ele olha para Jesus e ele sabe quem é Jesus. Em duas situações você vai ver como ele é astuto. Vou ler para você essa mensagem que está em Marcos 5, versículo 1 até o 7. Diz assim, ó. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-os com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. Então estamos falando aqui de um homem que estava possesso de demônios. Ele andava ali pelos sepulcros. Ele tinha uma força muito grande porque eram muitos demônios sobre aquela vida. Mas quando ele viu Jesus, ele reconheceu. Esses demônios reconheceu quem era Jesus. Vou ler novamente. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É isso que Satanás fala para Jesus quando o encontra, tá? E aqui você vai ver mais na frente que ele implora para que Jesus não o expulse e permita que ele entre em porcos. E assim Jesus permitiu. E essa manada de porcos se jogou numa ribanceira abaixo e foram mortos, tá? Para não ficar muito grande. Mas o que eu quero que você pegue aqui e preste atenção. Observa que Satanás, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Porque ele sabia, porque ele viveu lá com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Satanás, para quem não sabe, Satanás era um anjo, tá? O anjo Lucifer, o nome dele, um anjo de luz. Um anjo que comandava ali a parte dos louvores, da adoração. Um anjo que era líder ali no céu, mas ele, em algum momento, ele quis ser como Deus. Então vocês devem saber dessa história. Então ele foi expulso de lá e veio ele a terça parte dos anjos, junto com Lucifer, que se tornou um demônio, né? Então hoje está aqui Satanás no mundo atormentando, tentando destruir, tentando levar uma boa parte com ele para o inferno. Por isso a nossa guerra é constante com o nosso inimigo Satanás. Entende isso? Agora eu quero ler para você o que eu disse aqui. Ele, quando viu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Vamos ler agora Lucas 4, que diz assim:
Jesus está ali se preparando para a crucificação, né? Para nos dar direito à salvação eterna, para nos dar direito a falar novamente com o Pai. Então, ele está ali se preparando 40 dias em oração e em jejum, porque ele sabia que o que vinha para ele ali era algo muito forte, né? Muito difícil, e só poderia passar com a graça de Deus sobre a vida dele, pois ali Jesus é um homem, como nós todos, sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele está pedindo graça, está buscando a Deus a força, né, o revestimento de Deus para passar aquela situação. E Satanás, que não é bobo nem nada, foi ali tentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só o que ele diz, vamos ler? Deixa eu ler para vocês aqui. Lucas 4 diz assim, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então aqui, eu não vou continuar, mas você lê aí, é Lucas 4. Mas o que eu quero que você preste atenção? No versículo 3, que diz assim, disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. O mesmo demônio, o mesmo diabo, que em Marcos 5 reconhece que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E aqui ele está falando, se você é mesmo filho de Deus, manda que se transforme essa pedra em pão, para você ver como é Satanás, ele é astuto, tá? E para você entender uma coisa, ele fez isso com Jesus, filho de Deus. O que ele não vai fazer conosco? Ele vai estar aí sempre tentando nos destruir, nos derrubar, destruir aquilo que é mais importante para nós, aquilo que vai nos afetar, aquilo que vai trazer para nós um transtorno, uma dor no nosso coração, aquilo que muitas vezes faz com que você até se afaste de Deus. Então, por isso que você tem que se proteger de todas as formas, né? Com as armaduras celestiais. Lendo a palavra, conhecendo quem é Jesus, você tem que conhecer quem é Jesus, quem é Deus, você tem que conhecer quem é o seu inimigo, que é Satanás, você tem que saber como ele age, entende? Naquela situação que eu vivi, eu não o conhecia. Mas a partir do momento que eu passei a conhecer a Deus e conhecer como o Satanás trabalha, eu comecei a vencer essas batalhas da minha vida. Nessa situação, eu fui uma fracassada. Nessa situação, eu fui uma derrotada. Destruiu o meu casamento, destruiu a minha vida nesse sentido. E passei a viver ali com meus 3 filhos. Passei uma luta muito grande. Mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque o vídeo fica grande, né? Então é isso, você precisa entender que Satanás, ele quer te destruir. Mas que existe um maior de todos que está contigo, que é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como nós resistimos ao diabo? Servindo a Deus de todo o nosso coração, lutando com armas espirituais, orando, jejuando, profetizando, ao invés de ficar... Naquela época eu dei muita liberdade a Satanás porque eu profetizava a maldição na minha casa, eu dizia... Né? Para mim nada dá certo, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Eu profetizava, esse casamento tá isso, tá aquilo, vai destruir porque você não tá nem aí, porque não sei o que. Eu tô vendo que nós vamos nos separar. Quantas vezes eu falava isso? Tô vendo que nós vamos nos separar, tô vendo que você vai para um lado e eu vou pro outro, porque não tem como, porque você não... Ele também não queria acreditar naquilo, né? Eu não posso nem falar muito, porque eu nasci no berço cristão e ele não, né? Ele veio de uma outra maneira, ele via as coisas de Deus de uma outra maneira. Então, tudo isso acarretou nessa destruição. Por eu ser tola, por eu não ter sabedoria, por ele também dar lugar, por ele também ser tolo, não ter sabedoria. Então, Satanás entrou e destruiu. Então, por isso que eu venho aqui trazendo para você essa mensagem. Eu não quero que você passe por isso, não é fácil, tá? Hoje Deus restituiu a minha vida sentimental, está restituindo a minha vida financeira. O maior de tudo, a vida espiritual. Hoje eu tenho uma vida na presença do Senhor, buscando, orando, jejuando. Nesse momento que eu estou falando com vocês, estou em oração e jejum, porque como eu trago essas mensagens, Satanás vem contra mim. Para vocês terem uma noção, ontem eu estava já me preparando para essa mensagem, falando algumas coisas, pensando ali que o Espírito Santo veio trazendo ao meu coração. E tô ali fazendo um almoço aqui na minha casa, né? Tava fritando umas berinjelas, né? E de repente eu e meu esposo limpando a casa, sabe? Ele foi lavando lá o tapete, foi lavando o banheiro, nós dois somos muito unidos, né? Hoje eu agradeço muito a Deus porque Deus deu para mim aquilo que eu sempre sonhei, né? Naquela situação, desde o início daquele casamento, não houve um casamento, né? Nós se unimos ali, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né?
Por isso que Satanás encontrou lugar para destruir. Mas um casal que se casa na presença do Senhor, que busca a Deus, que fecha as brechas, tá? Nós já passamos alguns momentos aí de Satanás querer destruir nosso relacionamento também. Mas hoje eu tenho sabedoria em Deus. Hoje eu busco, hoje eu oro, hoje eu vou para a batalha. Eu vejo Satanás entrando a jejum e oração. Chamo meu esposo, vamos orar. E ele é muito temente a Deus. Quando eu falo com ele, eu falo, amor, vamos orar porque eu estou sentindo uma opressão, uma inveja sobre nós, uma situação, por isso que isso está dando errado. É mesmo, amor? Então vamos orar. Sabe? Ele ajoelha comigo, ele ora comigo, ele acredita nas coisas de Deus. Então ficou muito mais fácil para mim. Porque ele acredita, eu acredito, eu conheço a mensagem, eu conheço a palavra, eu sou perfeita não, mas hoje eu tenho uma outra visão do que é servir a Deus. E aí eu vejo o resultado, porque eu coloco em prática a palavra do Senhor. E Satanás tem que se levantar de todas as formas, né? Depois a gente vai falando, é muita coisa a ser falado. Mas hoje eu tenho vencido essas batalhas junto com meu esposo. Hoje eu tenho vivido um novo tempo. O Senhor falou para mim que Ele ia restituir a minha vida sentimental. Você não tem noção de como eu era triste e frustrada nessa área. Como me sentia envergonhada cada vez que alguém falava para mim, você é o quê? Eu sou divorciada. Você é o quê? Sou divorciada. Eu não planejei isso para minha vida. Tanto que quando eu me casei direitinho, me casei na igreja, né? Eu lembro que eu era mocinha, aí eu falava, eu quero casar ter o meu único homem, o meu único marido, ter meus filhos. Eu queria viver aquilo que Deus quer para nós, né? Muitas vezes as pessoas vêm jogar pedra, né? Porque você é divorciada, porque você tem que ficar sozinha, gente. Deus sabe todas as coisas. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E Deus, Jesus, ele restitui sim aquilo que foi destruído. Tá bom? Depois vamos falar mais sobre isso. Mas eu quero falar para você que realmente é verdade o que diz a palavra. O nosso Deus, ele é contra o divórcio. Ele odeia o divórcio. Mas a palavra diz também que por que existe o divórcio? Por causa da dureza do nosso coração. Existe o divórcio. E Deus pode restituir? Pode. Qual é o pecado que não tem restituição, que não tem como? É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não tem solução, tá bom? Todos os outros pecados Deus pode perdoar, Deus pode transformar e Deus pode restituir, tá bom? Então se você tem vivido isso na sua vida, saiba que para Deus não existe impossível. Eu busquei isso, se você não quiser buscar, amém. Eu busquei isso, eu falei, eu não vou passar por esse mundo e nunca vou ser feliz na minha vida sentimental. É porque não dá para falar tudo, mas como eu estava falando, eu falei um pouquinho da vida financeira e tem o lado sentimental na minha família também, onde Satanás, uma maldição, onde Satanás entra destruindo o casamento, onde pessoas que estão ali e nunca mais conseguiram restituir a sua vida sentimental, onde pessoas que estão ali, que já casou 2, 3 vezes e não é feliz, fazem parte da minha família. E eu estava, né, também projetada por Satanás para viver isso. Eu tive um sonho uma vez, Satanás falando comigo, você não vai casar mais. Você não vai ser mais feliz. E eu vi. E ali eu falava, você sim, eu vou casar em nome do Senhor Jesus. Ele dizia que não. E eu acordei daquele sonho, arrepiada, sentindo a presença de Satanás. E eu comecei a falar, Deus, eu não vou viver isso na minha vida. Eu quero uma vida mudada, eu quero transformação em todas as áreas. E comecei a buscar. E Deus mudou a minha história, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou parar aqui, porque o vídeo já tá grande. E conforme o Espírito Santo de Deus me dando, eu venho falando para você. A intenção é que a sua vida mude. A intenção é que você não passe o que eu passei. Casamento destruído é a pior coisa que tem. Tanto os filhos sofrem, como o homem e a mulher também. São consequências que você vai levar para o resto da sua vida. Por isso que o nosso Deus, papaizinho do céu, ele é contra o divórcio. Para te proteger. Porque ele quer que você seja feliz. Mesmo vivendo aqui na terra. Mesmo vivendo nesse momento, ainda enquanto Jesus não vem nos buscar. Ele quer que você tenha uma vida abundante em todos os sentidos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.